não existe um certo e um errado, mas existe o que tu quer transmitir. Só que se tu não sabe o que tu quer transmitir, se tu não sabe nem quem tu é, se tu não sabe quais são os teus objetivos pessoais antes dos profissionais, tu não vai conseguir comunicar. A comunicação hoje é o que vai definir os teus resultados, né? Se tu não consegue comunicar, dificilmente tu vai ter um resultado diferente, né, do que tu já tem. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um vídeo, eu acho que eu fiz 27 pra salvar um, pra poder postar. Descobrir no meio de tantas sugestões do que talvez você seja quem realmente você é. Sim. Então, esse escolher dentre tudo isso é uma questão muito profunda. E a partir do momento que o médico ou qualquer pessoa de qualquer nicho descobre a sua natureza mais profunda, né, Dai? A verdadeira riqueza é a gente ser a gente mesmo, não é? A verdadeira riqueza tá na pessoa ser ela mesma, né, na rede social. O que é pra ti? O que faz sentido? Porque o que faz sentido pra mim não faz sentido pra ti também, não é? Com certeza. Cada um tem o seu propósito, tem a sua missão. Hoje, o meu trabalho dentro da Posiciona Med também, não é só posicionar o médico, mas é entender o que tá fazendo com que ele não consiga hoje dar conta da rede social dele. Porque às vezes ele tem uma clínica que ele não tem uma gestão, às vezes ele tem o consultório ali, ele não tem os profissionais certos, né? A gente sabe que existem vários pontos que fazem com que esse médico tenha sucesso. Porque a tua história, ela é, assim, história de livro, né? Porque são poucas as pessoas eu até brinco que em algum momento da minha vida eu vou escrever um livro. Então, deve. E aí eu tive que cancelar minha festa de formatura. Então, assim, são escolhas que tu tem que fazer. Então, a todo momento tu tá fazendo escolhas, né? E eu diria até assim, nem são escolhas, acho que são renúncias, né? Eu gosto sempre de fazer uma apresentação daí com as pessoas com quem eu convido. E então vai ser uma coisa que eu vou ter que ler, só isso. Porque era tanta coisa que eu poderia falar de ti. E é difícil a gente resumir em poucas palavras, mas enfim. Mais conhecida como Daiane Stragliotto. É assim que se fala, Isso né? mesmo. Você tem a capacidade de falar diretamente ao coração das pessoas. Sabe motivar e interagir de forma fluida, leve e, ao mesmo tempo, direto ao ponto. Sua fala é clara, segura e transmite uma confiança inabalável, permeada por uma escuta ativa que faz com que cada indivíduo se sinta valorizado. Essa combinação de firmeza com sensibilidade faz de ti uma comunicadora natural, capaz de transformar palavras em ação com um grande impacto na vida das pessoas. Dona de um sorriso que salva. Eu queria muito começar, Dai, falando de uma frase que tu fala muito e que eu adoro, que é: o que está dentro está fora e o que está fora está dentro. Eu acho que essa frase, ela comunica tanto essa trajetória. Aqui na Diretíssima a gente fala tudo de trajetória, porque é uma caminhada, né, em direção a esse cume dessa montanha. Então, essa trajetória que tu conduz os médicos e as médicas num autodesenvolvimento e numa forma deles se mostrarem autênticos. Eu acho isso tão verdadeiro e eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa frase, de tudo isso que impacta, né? Com certeza. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Assim, fiquei muito feliz e estou muito feliz, né, de compartilhar um pouquinho do que tem sido essa minha trajetória, que, digamos assim, que foi uma coisa que foi acontecendo, né, no movimento, como eu gosto de falar, mas que está, assim, muito, muito claro para mim. E essa frase que eu utilizo bastante, né? O que está dentro está fora, o que está fora está dentro, é o que mudou a minha vida. Porque tudo começa por nós, né? Tudo começa dentro da gente. E o maior desafio que eu vejo nas pessoas é se autorizar a ser quem são, ou até mesmo se não estão num momento que gostariam, ou se não estão tendo os resultados que gostariam, de olhar. Peraí,
se até hoje eu não consegui os resultados que eu gostaria, se eu não conseguir fazer o que eu vejo muita gente fazendo, por que que eu não consigo? Por que que as outras pessoas conseguem e eu não? É porque tem alguma coisa diferente. E geralmente essa coisa tá dentro da pessoa. E ela vai se autorizando, ela vai realmente subindo degraus dentro, né, de autoconhecimento mesmo, e ela vai cada vez mais colocando isso para fora. Então, eu gosto muito de falar da essência, né, de cada profissional, porque para mim, cada pessoa é única. E se ela não consegue demonstrar quem ela é, o que ela quer, de que forma que ela quer ser vista, de que forma que ela quer ser lembrada, ela não consegue trabalhar isso fora, né? Ela não consegue expor isso. Então é muito mais esse reforço interno que ela precisa ter para que sim ela se autorize fora, né? E ela Sim, com consiga certeza. comunicar tudo o que ela quer. Porque a comunicação hoje é o que vai definir os teus resultados, né? Se tu não consegue comunicar, dificilmente tu vai ter um resultado diferente, né, do que tu já tem. Sim, Então sim. é tudo isso. E a gente, eu vejo dentro de tudo aquilo que tu ensina, foi tudo, são coisas validadas por ti. Então, porque a Sim, gente não consegue ensinar para o outro o aquilo que a que é gente não viveu, perfeito. né? Perfeito. Isso é uma das coisas, assim, Débora, que eu até, às vezes eu brinco com os meus alunos, né, que gente, tudo que eu tô falando aqui pra vocês não é algo que, tipo, é achismo, né? Tem bastante estudo científico que já comprova, mas é tudo validado por mim. Então, eu jamais vou falar algo pra vocês falarem, fazerem, ou qualquer outro tipo de atitude que eu não tenha validado. Ou melhor, que eu não tenha batido cabeça pra chegar, né? Nossa, No isso resultado. é muito interessante, daí, porque a tua história, ela é, assim, história de livro, né? Porque são poucas as Eu até pessoas brinco que que. em algum momento da minha vida eu vou escrever um livro. Então, deve. E essa questão de como foi esse teu início, né? Porque, tu estava lá na tua vida farmacêutica e Normal. feliz, e, enfim, Sim, com uma estabilidade, até mesmo a questão financeira. financeira, né? Sim. Assim, dentro de ti, alguma coisa se moveu para que tu desse esse passo? Como foi? Conta um pouco pra gente esse Sim. início, né? Então, eu começar assim, até para resumir um pouco a história, mas eu venho de uma família super simples, né? Minha família é uma família simples, uma família italiana, né? Uhum. Aquela família assim que, né, tá todo mundo gritando, e que aí hoje em dia às vezes eu vou almoçar assim com todo mundo, eu digo, gente, como vocês gritam. Mas é italiano, né? Não adianta. Hum. Mas a verdade é que assim, quando eu comecei, né, a buscar o que que eu ia fazer profissionalmente, eu busquei primeiramente o financeiro, né? Eu sabia que se eu quisesse mudar a minha realidade, eu ia precisar fazer, né? Tipo, trabalhar, né? E trabalhar, eu tinha assim, trabalhar que nem um cavalo, porque eu ouvia muito, né? A minha família, assim, algumas pessoas da minha família falando que para ti ganhar bem, tu tinha que trabalhar duro, Sim, né? Então sim. tinha que ser, enfim, Também sou italiana, sei bem crenças, como é né? que é. Isso aí. Então, assim, eu comecei e eu sempre fui muito organizada, assim, financeiramente. Então, eu falo que eu tenho alguns marcos na minha vida que talvez consigam resumir, assim, um pouquinho de quem é a Dai, mas com 17 anos eu comprei meu primeiro carro. Eu não tinha nem 18, não tinha nem carteira, tava fazendo carteira. Nossa. E aí, com 24, eu comprei meu primeiro apartamento, porque eu sabia que eu queria morar sozinha, que eu queria minha independência. E aí, eu entendi que, sim, eu precisava me organizar financeiramente. Então, comecei a estudar um pouquinho sobre investimentos, entender um pouco essa questão financeira. Uhum. E aí, entrei na indústria farmacêutica como estagiária com 21 anos. E assim, só que eu sempre fui alta. Então, as pessoas me olhavam e não diziam que eu tinha 21. Sou Pensavam do que eu, time, sei né, bem. que eu era mais velha. Eu até na época, assim, eu me ofendia. As pessoas me olhavam e diziam assim, ai, quantos anos você tem? 28? E eu dizia 21. Ah, sim. Mas enfim, então eu tive que amadurecer muito cedo, eu tive que realmente buscar os meus sonhos muito cedo.
E sozinha, né? A minha família, eu fui criada pela minha mãe, né? Não tive a presença do meu pai, fui conhecer ele quando eu pedi demissão e me mudei de país, aí sim, fui procurar por ele. Uhum. Mas eu comecei, então, na indústria como estagiária e sem saber direito o que fazer. Na época, eu fazia administração de empresas com ênfase em marketing, porque tinha essa ênfase, né? E ali começou, assim, essa questão do marketing, né? De gostar da comunicação. Mas, assim, eu era muito tímida ainda. Então, eu sabia que eu precisaria me desenvolver e me comunicar. E por incrível que pareça, hoje, comunicando e falando para rede social, às vezes eu olho assim e falo, gente, ninguém imagina o que era lá atrás, sabe? Eu tinha vergonha de falar, tinha Isso é tão vergonha de. bom contar para as pessoas, né? Porque as pessoas Sim, vêm de um lado assim, nossa, já nasceu pronta, né? exato, Ah, e eu realmente não sabia me comunicar. Porque assim, eu lembro que eu tinha alguns, né, às vezes até da maneira que eu me comunicava, talvez por falta de amadurecimento mesmo, eu lembro que eu era aquela pessoa assim que as pessoas me falavam uma coisa e eu pensava, "Ah", sabe? sim, Então assim, tipo, não era aquela coisa madura, né? sim, Mas óbvio, com 21 anos, né, 22, aí normal. tu vai aprendendo, tu vai amadurecendo. E assim, a trajetória, né, da indústria farmacêutica foi realmente um marco na minha vida, né? Porque a indústria farmacêutica, financeiramente falando, é muito bom. Uhum. Então, eu soube aproveitar as Ai, oportunidades, que bom. porque como eu entrei com 21, eu era muito comprometida, digamos assim. Inclusive, eu lembro que quando eu me formei, a minha formatura era no final do ano e eu comprei o apartamento ali por mais ou menos por agosto. E aí eu ia ter que pagar, tipo, como é que eles chamam? Enfim, uma parcela bem alta, assim, que era um. Sim. Eu não lembro agora, tem um nome técnico pra isso, mas enfim. E aí eu tive que cancelar minha festa de formatura. Então, é assim, são escolhas que tu tem que fazer. Então, a todo momento tu tá fazendo escolhas, né? E eu diria até assim, não, nem são escolhas, acho que são renúncias, né? Que tu Sim. precisa pensar, né? Então, o que que é importante realmente nesse momento? E óbvio, por vir de uma família onde eu morava com a minha mãe, com a minha avó e com meu tio. Então, assim, eu não tinha. Minha casa era a casa da minha avó. Sim. Então, tava todos netos, final de semana. Então, meu quarto não tinha paz. Sim. Não tinha paz. Sim. E aí, obviamente, né? Isso foi um dos motivos, assim, que me fez mudar. Mas aonde eu quero chegar, né? Que quando a gente faz escolhas, nem sempre são escolhas fáceis, né? Então eu sempre fui buscar entender o que eu, qual seria o meu próximo passo. E dentro da indústria eu passei muitos anos assim fazendo realmente, eu amava, né, o que eu fazia e eu tinha muito relacionamento e eu fui amadurecendo, fui conhecendo pessoas, fui buscando me conhecer também. E aí, nessa trajetória toda, óbvio, né? Passando por vários desafios, eu diria assim, desafios no sentido de autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele não é uma coisa boa, né? Não. E quando a gente se dá conta que, cara, a gente não é 100% bom o tempo inteiro. A gente não sabe fazer as coisas, todas as coisas que a gente gostaria. E a gente tem que saber lidar com luz e sombra dentro da gente. Né? Então, acho que esse foi um dos maiores desafios, porque quando eu entendi que tinha algumas coisas que não eram tão boas assim dentro de mim, tipo, aquilo me paralisou. E eu fiquei por um tempo assim pensando, não, mas eu, né, não sou essa pessoa, não quero isso. Não, não sou isso. Mas peraí, mas tipo, todo mundo é assim? Como assim? Então, eu fui indo e parando, assim, indo e parando, porque quando tu entra em contato com algumas questões, assim, que mais que de feridas e tudo E isso. que é normal, né, para que haja esse movimento realmente Exato, porque importante. é tu abraçar quem tu é. Né? É Uhum. tu abraçar a tua essência. E foi aí que eu comecei a entender a importância da gente ser de verdade. Porque quando a gente tem que sustentar um personagem, isso é muito ruim. Mas enfim, né, isso foi pouquinho a pouquinho, Acontecendo né. aos Eu digo poucos. assim, de grãozinho em grãozinho. Eu gosto muito de uma frase que agora me ocorreu que é o caminho não é fácil, é a gente que vai se tornando mais forte. Uhum. Então, nessa fortaleza, tem uma outra parte de nós que sempre busca o mais aquele radar, né, o mais fácil, "Ah, isso é mais fácil".
Por que que é mais fácil? Por trás do mais fácil tem o mais cômodo, e por trás do mais cômodo tem, eu vou ficar bem, eu estou bem. Só que isso a Exato. longo prazo não se Não se sustenta. sustenta. E eu não sei se tu sentiu que alguma coisa realmente dentro de ti é maior do que esse nosso outro lado, essa nossa sombra que diz: não, fica assim, fica paradinha Tá aqui. confortável, tá quentinho aqui. Não, eu acho que, assim, uma das coisas que mudou, assim, muito, eu acho que foi quando eu comecei a viajar, né? Eu comecei a viajar, minha primeira viagem internacional foi para os Estados Unidos. E eu gostei, mas assim, gostei naquelas, né? Porque eu não sabia falar inglês, então, né, falava aquela coisa, assim, aquela comunicação mais ou menos. Mas eu gostei muito da viagem, né? De conhecer um lugar novo. E isso, toda vez que a gente viaja, a gente percebe que a gente não é ninguém, né? E que a gente é tipo uma formiguinha no mundo. Porque existem muitas coisas. E aí, quando eu comecei, então, a viajar, eu comecei a gostar muito disso. E a minha primeira viagem foi para os Estados Unidos, né? Não foi para Europa. Minha primeira viagem para a Europa mesmo, acho que foi em 2014, 2016, assim. Não foi, digamos assim, não foi de novinha, assim. Foi bem Sim, depois sim. da primeira viagem. E eu fui pra Portugal, me apaixonei por Portugal. Eu falei, gente, né? E naquela época, minha prima já tava de mudança pra Itália. E aí ela só falava assim: ai, nossa, ela morava nos Estados Unidos e ela foi pra Itália pra fazer a cidadania, pra voltar pros Estados Unidos. E ela se apaixonou pela Itália, ficou na Itália. E Ela falou ficou assim: lá. prima, tu tem que vir pra cá, tu tem que vir pra cá. Enfim, e aí fui pra Itália. Quando eu cheguei na Itália, eu falei assim: é aqui que eu quero morar. É aqui que eu quero ficar. E eu tenho nas minhas anotações, assim, lá em 2016, que eu tinha um diário e eu, às vezes, paro e olho, que eu tenho aqueles diários de anos, né? Então, todo ano é uma pergunta, então tu vai vendo qual que era o teu desenvolvimento naquela época. E naquela época eu já dizia que eu queria me mudar. Né? Então, assim, foi um amor, tipo, que eu tinha que entender como que eu podia viabilizar isso. Claro, Porque claro. assim, né, eu tinha um trabalho ótimo, ganhava super bem, e eu pensava, como que eu vou ir pra Itália sem falar italiano, sem saber nada? Mas enfim, também era uma coisa assim, vou deixando, vou deixando, vou deixando, vou deixando. E aí, esse foi deixando, era 2020. E aí, eu lembro que eu conversei com a minha prima, assim, do desejo de morar na Itália. E ela me falou assim: não, então vem. Vem que a gente organiza algumas coisas, nanã. E veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, eu acho que nessa época eu trabalhei remoto, né? Então, eu fiquei em casa. Uhum. E aí, sozinha, porque, né, sempre morei Sim. sozinha. E aí eu comecei a estudar mais, eu comecei a buscar, né, autoconhecimento mais a fundo. Eu Uhum. comecei a buscar cursos, eu comecei a buscar livros, e aquilo começou a expandir a minha consciência a ponto de começar a pensar em novas possibilidades, que até então eu não tinha. Não tinha. E aí, até eu acho que uma das viradas, assim, de chave é que eu fui fazer uma pós em psicologia positiva e ciência do bem-estar e autorrealização. Nossa. E isso me fez enxergar muitas coisas, assim, em relação à autorrealização. Porque a autorrealização é aquilo, né? Eu já tinha minha casa, eu tinha um bom trabalho, ganhava super bem, Sim, tinha meu sim. carro. Na pandemia, inclusive antes da pandemia, eu tinha comprado um imóvel na praia. E aí eu achava que esse era o meu maior sonho, que assim, ó, os meus dois maiores sonhos na época era ou morar na Itália ou ter uma casa na praia. E aí eu pensei, morar na Itália não vai rolar agora. Então eu vou comprar uma casa na praia, Deixa beleza. assim. Aí comprei a casa na praia e tipo assim, bem feliz. Cara, não é isso. Tipo, tá faltando alguma coisa. Então, assim, é todo esse É um processo caminhar, né? que tu Isso. entende o que é pra ti, o que faz sentido. Porque o que faz sentido pra mim não faz sentido pra ti também, Com né? certeza. Cada um tem o seu propósito, tem a sua missão. A mudança pode ser de qualquer forma e diferentes aspectos para uma pessoa e diferente para o outro. Eu gosto muito que nós conversamos nos bastidores sobre essa palavra ousadia, né? E Sim. eu fui buscar que a origem da palavra ousadia é ausare em latim. Uhum. E isso significa exatamente atrever-se. Então, esse atrevimento e que está muito ligado à coragem, que Uhum. é essa questão de tu te mover pelo coração, que é agir com o coração, coragem, tá Uhum. muito me vem muito na cabeça essa questão da mudança, né? E Sim. como
nós somos resistentes, A Dai. mudança. Eu falo assim, um exemplo bem interessante. Eu tenho um filho de 11 anos Aham. e sempre nos vejo enquanto humanidade Uhum. como as crianças com medo de passar para o outro ano. Uhum. Então a gente se apega à mesinha que a gente senta, que é tão legal. A gente não quer largar os coleguinhas porque tá. A gente tem medo de ir para outra professora que a gente não conhece. E daqui a pouco vem aquele outro ano e com ele a gente pensa, nossa, por que que demorou tanto, né? Uhum. Pelo menos com ele, né? E Sim. aí aquela coisa do medo e saber que nós não fomos feitos para repetir de ano e para permanecer na mesma turminha. Para ficar parado, Quem né? sabe até alguns não foram feitos para estar na mesma escola toda a vida. Uhum. Isso tem a ver conosco no dia a dia. Claro. Então, por que não essas lágrimas e risos que tudo isso vai gerar Uhum. se chama vida. Exato. Então, Exato. eu vejo muito essa questão da mudança dos nossos medos e dos nossos apegos, Dai. Eu não Sim. sei se tu sentiu isso na tua mudança, apego a Dai que não era mais. Ao conforto, à comodidade, né? Então, assim, uma das coisas que a gente precisa entender é que, assim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A água parada, ela apodrece. Se tu ficar parado, talvez nesse momento seja cômodo, mas ali na frente alguma consequência vai ter na tua vida. Ou emocional, ou algum sintoma psicossomático, que a gente realmente já tem estudos comprovando de que as nossas frustrações, elas vão para algum lugar. Então, hoje, quando a pessoa ela quer fugir do conhecimento, ela quer fugir, não digo nem do conhecimento, mas do autoconhecimento. Quando ela quer fugir daquela sensação, ai, não, mas aqui tá ótimo, ai, porque aqui eu preciso, por exemplo, eu entendo que algumas coisas, eu até tive alguns preconceitos, porque assim, todo mundo me falava, ai, Dai, mas tu vai pedir demissão, mas tu não tem filho, pra ti é muito mais fácil. Ah, E quando eu me mudei pra Itália, eu conheci duas famílias, né? Uma família de uma mulher, né? Ela é um pouco mais nova que eu, que se mudou com a filha, né, pra Itália. E eu também conheci um casal de amigos, aliás, dois casais de amigos, que tinham dois filhos e que se mudaram pra Itália. E assim, e passaram por inúmeros desafios. Inclusive, antes de vir pra Itália, a gente passou alguns dias lá com eles. Então, assim, hoje eles estão super bem, mas eles passaram por desafios. Então, assim, quando tu abre mão de alguma coisa tua, ai, pelo teu filho, pra dar o melhor pro teu filho, eu entendo que hoje eu não tenho filho. Então, às vezes eu falo isso e as pessoas ficam assim, ai, Dai, mas tu não tem filho. Compreendo, mas assim, se fizer são sentido, pontos de pega. O que não fizer sentido, deixa no ar, né? Quem sabe um dia faça. Mas quando a gente abre mão de algumas coisas nossas pelos outros, a gente não é responsável pela felicidade dos outros. E talvez isso, acho que também no teu processo deve ter passado muito por isso, porque pela tua criação, pela tua família, por com tudo. certeza. E um dos movimentos que eu tive que fazer foi realmente esse, de romper com a minha mãe, porque até então era eu e minha mãe. E eu me sentia responsável por ela. No entanto que, não comentei, mas também ajudei a minha mãe a comprar a casa dela, antes de pedir demissão. Uhum. Porque eu sabia que eu precisava deixar todo mundo bem. Só que o meu medo ainda de sair, largar tudo, era deixar a minha mãe. E aí teve uma vez que eu tava, né, enfim, assim, passando por um desafio emocional meu mesmo, e aí Uhum. chorando muito, e minha mãe me disse assim, mas o que tá acontecendo contigo? Tu sempre foi feliz, tu sempre tava bem, que nananã. E eu falei, mãe, eu quero ir embora. Ela, mas ir embora pra onde? Eu falei, pra Itália. E ela falou assim, mas e por que tu não vai? Eu falei, por causa tua. E ela disse, o quê? Por causa minha? Como assim? E aí aquilo, tipo, foi um alívio, sabe? Foi um alívio, assim, sabe? E eu lembro que naquele dia eu tomei a decisão, né? E faltava, enfim, né? Foi muito antes, porque eu sabia que eu ia precisar fazer alguns movimentos. E aí o que a gente fala dos movimentos, né? Se a gente não se movimenta, a gente apodrece, né? A gente fica ali parado e não vai fazer nada, porque o conforto, o mais confortável, sempre vai ser melhor, né? Então, isso é muito importante. E uma das coisas também que eu acho que é interessante falar aqui, falando de rede social, falando de internet, é que eu também tive o pensamento de que o digital não era pra mim.
né? O digital não é, imagina. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um vídeo, eu acho que eu fiz 27 para salvar um, para poder postar, sabe? Então, assim, eu dizia, não, isso não é para mim. E aí eu fui entendendo que realmente não é para ti se tu não tem o conhecimento, se tu não tem um guia, se tu não tem alguém que esteja do teu lado te mostrando o caminho. Porque tu traçar um caminho novo sozinha, tu vai parar. Tu vai parar. Eu tive vontade de parar várias vezes, que eu até falo assim, eu não recomendo, gente, não recomendo Sim. que vocês peçam demissão sem estruturar um negócio ou sem ter alguma coisa, porque realmente vai ser muito mais desafiador. Mas no meu caso, eu não tinha noção do que eu ia fazer, né? Eu pedi demissão, então, com 37 anos, porque eu tinha o desejo de morar na Itália, mas eu não tinha nada, assim, falando profissionalmente. E só que eu entendi que eu queria liberdade geográfica, né? Então, a liberdade geográfica eu ia Era precisar, importante para ti. eu ia precisar entender um meio, né, uma forma de trabalhar no online, assim, para poder compartilhar o meu conhecimento. E óbvio que naquela época eu pensava em compartilhar autoconhecimento. E aí, eu não sabia o que que era posicionamento, não sabia, não tinha ideia do que era posicionamento e do Sim. quão importante é Nossa. para qualquer Eu trabalho, vou te para dizer, qualquer Dai, profissional. que realmente nós estamos iniciando a nossa jornada, a nossa trajetória no Uhum, digital, mas os clientes que nós temos, a grande dor uhum, realmente é a questão do posicionamento. sim. Até eu gosto de usar um exemplo que, se não me engano, não sei se foi o Pedro Sobral quem falou, eu não lembro de onde eu ouvi, que é aquela coisa, o medo de gravar, né? Uhum. Será que você tem medo de gravar ou medo de falhar com o seu? Do fracasso. Então, é o posicionamento é que te dá uma, como na construção de uma casa, sem Uhum. esse alicerce, a Não gente fica vai. perdida, a gente sente que eles também ficam nessa ânsia de querer, mas Uhum. sem saber para onde. É como se tu não tivesse uma direção. Com certeza, com certeza. Se tu não tem posicionamento, e o que que é importante, né, falar sobre o posicionamento, é que não adianta, a rede social tem muitos médicos que conseguem se comunicar de uma maneira autêntica, né, conseguem se comunicar, mas muitos, eles não têm uma noção clara do que eles precisam comunicar. E aí, nessa falta de visão clara, eles acabam comunicando, tipo, qualquer coisa para estar ali. Sim. Então, assim, eles geram conexão, né? Que não é uma coisa 100% ruim. Mas, assim, o que que tu tá querendo, qual é o teu objetivo com a rede social? É, de repente, construir um faturamento maior? É largar os convênios? É ter um, digamos assim, fazer o teu nome, né? A tua imagem pessoal, transmitir que tu é um profissional diferenciado, transmitir os teus valores. Então, assim, o objetivo de cada médico é um. Só que muitos entram com o objetivo errado, né? O objetivo de, enfim, né, elevar o meu faturamento, por isso eu preciso largar os convênios. E aí, então, eu vou começar mostrando meu dia a dia, vou começar mostrando os meus bastidores, eu vou começar mostrando. Isso vai gerar conexão? Vai. Isso vai atrair novos seguidores? Vai. Porque as pessoas elas se movimentam pela curiosidade, Sim, pelos sim, gatilhos. sim. Só que assim, às vezes o que tu quer transmitir não é isso, né? Às vezes tu quer realmente encher a tua agenda, tu quer transmitir ali o teu profissionalismo, só que tu não está comunicando o teu profissionalismo, mostrando o teu dia a dia, mostrando o que tu jantou, mostrando o teu café da manhã, porque tu não tem até uma diretriz, né, de tipo assim, ai, tá, mas isso aqui, se eu fizer isso, e assim, não existe um certo e um errado, mas existe o que tu quer transmitir. Só que se tu não sabe o que tu quer transmitir, se tu não sabe nem quem tu é, se tu não sabe quais são os teus objetivos pessoais antes dos profissionais, tu não vai conseguir comunicar. E aí tu vai criar conteúdos aleatórios ou tu vai buscar talvez uma equipe para te auxiliar, só que essa equipe ela vai executar quem tu é. E aí se tu não sabe quem tu é? E aí se tu não consegue se posicionar porque tu tem medo do fracasso, tu tem medo do julgamento, ou melhor, ou
melhor, pior, né? Ou tu não tem confiança em quem tu é. Tu tem confiança no teu profissional, tu sabe que tu entrega um trabalho muito bom. Mas pessoalmente, né, a tua autoconfiança como pessoa, ela não tá estruturada. E aí tu para. E aí tu não E aí consegue. tu não consegue comunicar, e Não consegue. aí as coisas não andam, porque dentro dessa questão do posicionamento, a gente estava falando de coisas que são a longo prazo, né? Uhum. As coisas são a longo prazo se Sim. tu consegue sustentar. Então, realmente, a pessoa que tá nesse limbo, Uhum. e aí vem uma questão que é bem importante, acho, a gente comentar, que não é um processo fácil. Sim. Para muitas pessoas isso é muito desconfortável, Uhum. que é essa questão de ter um planejamento, saber o que tu sente, direcionar a tua ação, olhar para trás e ver dentro desse passado Uhum. aquilo que já não é mais e aquilo que tu sim quer continuar e Sim. levar para o futuro, que é Sim. um processo como respirar, né, Dai? Uma coisa Sim. tão. E é infinito, Sim. porque não vai acabar. É um processo que não tem um começo, Exato. meio e fim. Exato. Eu até brinco que o trabalho de posicionamento, ele é uma gestação, né? É aquela sementinha. Começa ali pequenininho e assim, não é certeza que 9 meses vai estar formadinho ali, mas vai começar. Vai começar, tu vai começar a se autorizar, tu vai sentir essa confiança, né, no teu trabalho. Porque o que que eu percebo hoje? Eu percebo que tem alguns profissionais que me buscam para realmente se posicionar, né? Então, para começar esse trabalho. E aí eles conseguiram se posicionar. Só que tem um segundo degrau. Esse segundo degrau, para te realmente validar tudo isso, tu vai precisar de uma constância, tu vai precisar de um suporte, tu vai precisar de um segundo passo. E esse segundo passo, eu vejo muitos profissionais parando, né? Porque eles não conseguem dar esse segundo Não passo, conseguem dar esse né? segundo Porque o passo. segundo passo, ele exige ainda mais olhar para as dores, olhar ainda para né, o que eles precisam abrir mão. E eu percebo, assim, que várias alunas minhas, né? Hoje eu tenho médicos também, né? Eu tenho médicas, mas óbvio que para os médicos eu tenho um número menor de profissionais médicos, homens, mas eles já conseguem, digamos assim, de uma forma mais tranquila, né? Trabalhar com algumas questões. E as mulheres não adianta, né? Sim. Nós somos aqueles seres assim, né, hormonais. Ai, Então tem altos sim. e baixos, tem momentos que a gente vai parar, tem momentos que a gente, né, quer mandar tudo pro Sim, alto. sim. E o que que eu percebo que muitas profissionais que hoje, óbvio, né, eu atendo médicas, mas eu também tenho dentro da mentoria outros profissionais. E o mais engraçado é que essas profissionais, elas passam pelos desafios pessoais, né? E esses desafios pessoais dão ainda mais força para que o profissional dela se saia muito melhor. Ai, que E aí, então, incrível assim, isso. nesse trabalho, eu até brinco, assim, tem algumas alunas que se separaram, tem alunas que acabaram o relacionamento, que, sabe? Por quê? Coisas Porque da tu vida, né? começa a ver que aquilo não é, por exemplo, tu não tá fortalecida o suficiente, por quê? Porque tu não tá se sentindo completa. Porque talvez aquele relacionamento não tá te fazendo feliz. Ou aquele relacionamento tá ainda, né, digamos assim, ó, já passou, é uma coisa que, né, que não te traz o que tu sempre buscou para tua vida, ou às vezes são valores diferentes, são Ou propósitos seja, quando a gente diferentes. começa a mergulhar nesse mundo, não tem, vamos fazer uma coisa profissional até aqui, depois Isso. vamos fazer uma coisa, né, pessoal até ali, e aí as coisas vão ser distintas e separadas e Exato. A gente tem, eu falo assim, ó, a gente tem bolinhas, tipo assim, como se fosse um malabarista, né? Então, assim, tem várias bolinhas. O malabarista, ele vai conseguir ali fazer, sei lá, com inúmeras bolinhas. Só que a gente tem, no mínimo, tipo, 3 bolinhas ali que a gente precisa controlar, a gente precisa segurar. Porque se a gente não tiver esse controle, esse domínio, há alguma coisa, óbvio, né? Não é a perfeição aqui. Mas assim, a gente tem coisas básicas que quando a gente descobre o que é importante pra nós,
a gente vai segurar essas bolinhas e vai equilibrar esses pratinhos, né? Sim. Porque se a gente não equilibrar esses pratinhos, a gente não tem autoconfiança, a gente não tem, né, às vezes até segurança para comunicar ou para, enfim, né, ter os resultados. Eu acho tão interessante, né? Porque tu teve que organizar mentalmente, né? Um pensamento, um processo neural dentro de ti, para Sim. te colocar, por exemplo, o Posiciona Med, né? Que é essa mentoria tão interessante e tão Sim. diferente do que o mercado está oferecendo. Queria que tu Sim. comentasse um pouquinho como foi essa estruturação e o que eles encontram ali dentro, assim, de um âmbito geral, né? Perfeito. Então, a Posiciona Med é justamente uma estrutura, né? Uma estrutura, um passo a passo, um método que eu criei justamente por entender os desafios que alguns médicos passam e baseado principalmente nessa autoconfiança. Por quê? O que eu percebo? Nenhum profissional, muitas vezes, se sente seguro de se abrir, né? Ou Sim, de claro. compartilhar algumas questões mais pessoais. E o que eu mais percebo é que, em alguns momentos, muitos profissionais, eles acham que o profissional é o resultado, é o sucesso, né? Então, assim, se eu tiver, né, uma questão... Se o meu profissional estiver bem, eu vou estar bem. E, às vezes, não é isso que acontece, né? Então, assim... Eu realmente tenho esse cuidado, eu tenho esse acolhimento de ter encontros individuais, né, com cada médico. E aí, como eu sempre falo, a Posiciona Med, ela veio para realmente o médico entender que aquilo é para ele, né? Mas o trabalho, ele é totalmente individualizado, né? Hoje, óbvio, né? Eu tenho alguns outros profissionais dentro da minha equipe, porque eu senti a necessidade também de ter outros médicos, né? Guiando ou até mesmo trazendo a visão médica dentro, né? Da Posiciona Ai, que Med. interessante. Mas o objetivo maior é, sim, que esse médico, ele se encontre e ele entenda qual é o objetivo dele, né? Qual é o que ele quer, o que ele tá buscando. Então, é um trabalho personalizado. E aí, dentro desse trabalho também tem toda a entrega, né, do posicionamento de imagem, porque não adianta, o que é belo vende, né? O que é bonito vende. E as pessoas, elas têm que sempre lembrar que a rede social, apesar, né, da gente entender que o posicionamento, ele não está só na rede social, né, que é bem importante, não é, digamos assim, o posicionamento, ele é só no online. Não, né, o posicionamento, ele é para a tua vida. Ele é para o teu offline, para o teu online, para os teus relacionamentos, para tudo que tu quiser na tua vida. Porque tu se posicionando, primeiro, tu vai ter relacionamentos mais saudáveis. Segundo, tu vai saber dizer não, que essa é uma experiência que eu tenho muito grande hoje das minhas alunas, de saber dizer não, né? De saber se posicionar. E, ao mesmo tempo, no próprio profissional, né? Porque aí o profissional, ele realmente entende qual é o potencial dele. E aí, diante disso, ele vai em busca dos resultados. Ele vai em busca de, não, eu quero ter mais tempo para ficar com a minha família. Eu quero ter tempo para levar o meu filho para o colégio, né? Para levar a minha filha para o colégio, que hoje eu não tenho. Então, assim, eu entendo que cada médico para mim é único. Então, eu nunca vou, apesar de ter, né, dentro da estrutura, eu tenho hoje uma plataforma de aulas, né? Essas aulas estão lá disponíveis. Então, assim, o médico, ele quer fazer sozinho. Ele quer saber como que ele vai fazer o post, ele quer saber como que ele vai fazer um vídeo, como que ele vai... Tem lá todas as orientações, tudo tá dentro da plataforma. Mas o que é o diferencial? O diferencial é eu colocar esses médicos em contato com outros profissionais. Profissionais de áreas semelhantes, mas profissionais de áreas completamente diferentes. Porque, assim, existem muitas crenças, né? E um dos convidados que eu tive o prazer, né, de convidar e dar aula para as minhas alunas é o David Sena. O David Sena é um médico cirurgião plástico, né, de Porto Alegre. E ele tava, assim, né, a maior virada de chave que ele teve. Ele tinha mestrado, doutorado, ele já tinha, sei lá, quantos livros já postados, né, enfim, publicados. E a esposa dele, médica também, engravidou, então ela não estava trabalhando, e ele não conseguia sustentar a esposa. E ele via profissionais menos competentes que ele, andando com carro importado, e ele, como ele mesmo mencionou, andando de... Eu não entendo nada de carro, mas andando com carro popular. E ele falou assim...
peraí, Não, né? isso aqui não tá certo. O que eu preciso fazer? Aí foi que ele começou a estudar marketing. Ele começou a realmente entender. Hoje ele tem um sistema de gestão de clínicas, né? Que ele, inclusive, tem várias alunas minhas que são clientes dele. Então, assim, e isso não faz muito tempo, né? Não, a gente não tá falando aqui de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, a gente tá falando de menos. Então, assim, o que o médico precisa? Ele precisa antes entender que não é errado ele vender o trabalho dele. Não é errado ele se posicionar na rede social. Talvez, realmente, o trabalho não seja para ele da rede social, talvez. Mas hoje eu ouso dizer que a rede social é para todo mundo. Para todo mundo que quer ser valorizado. Se tu Sim. não quer ser valorizado, não esteja na rede social, Sim. né? E é bom, né, daí a gente falar que se você vai realmente ter essa presença online, Uhum. que seja uma presença que Sim. te comunique, que seja a Sim, tua que te valorize cara, também. que te valorize, Claro, porque isso fazer de é qualquer jeito, né? importantíssimo. Porque essa coisa de buscar, a gente fala, né, o fazedor de post, aquela Uhum. coisa toda, o Sim. pacotinho, não vai te levar a lugar nenhum. Exato, exato. Então, E uma das coisas também que eu entendi, que hoje é o que eu aplico na Posiciona Med, é uma estratégia personalizada para aquele médico. Então, assim, a estratégia ela passa por mim, né? Não é algo que assim, ele vai, de repente ele vai ter pessoas que vão executar, sim. sim, mas essa é uma estratégia que eu auxilio ele, né? O que ele realmente quer comunicar. E uma das coisas que eu percebo é que, assim, tem muitos médicos que não entenderam ainda. E eles acreditam que ter a presença no online Uhum. é suficiente para ele se posicionar. Só que não, porque a presença, quando tu tem uma presença ali, aqueles conteúdos folheto que eu chamo, né? Tipo Sim. folhetinho de supermercado, tá ali o post falando sobre, o que é endometriose, o que você precisa saber sobre a menopausa, tipo assim, 3 dicas para isso, Sim. 3 dicas para aquilo. Tanto que eu falo, gente, médico não dá dica. Sabe? Não dá dica, pelo amor de Deus. É que eu realmente tem médicos que querem, e isso é deles, né? Querem comunicar dessa forma, vão comunicar, porque, tipo assim, isso é uma coisa minha, mas eu não gosto, né, de dar dicas, porque eu dou direcionamento, não dou dica. E eu percebo que os médicos, eles têm essa presença, né? Eles contratam uma agência que não sabe personalizar, que vai lá só entregar os conteúdos, e eles acreditam que isso vai vender o trabalho deles. Só que, bem ao contrário, isso vai queimar o trabalho deles. Porque, Sim. assim, aquele paciente que ele é leigo, ele não conhece aquele médico, e ele entra na rede social e ele vê vários postzinhos iguais, e ele não vê nem a identidade do médico, ele não vê nada disso, ele vai olhar para aquele profissional e vai dizer assim: nossa, se esse profissional entrega isso na rede social, provavelmente ele deve entregar isso no presencial. E aí, essa visão que muitos profissionais ainda não têm, né? Desse entendimento. E óbvio, né? Quando tu vai entregar algo assim, mais folheto, estilo folheto, tu não vai precisar se expor, né? Tu não Claro. vai precisar, digamos assim, pensar no fracasso. Mas e Sim. se eu falar alguma coisa errada? E se eu for cancelado? E eu percebo, assim, que... Enfim, né? É uma coisa que eu, até então, eu entendia que, em algum momento, eu ia ter haters, né? Porque faz parte do processo. Quando tu se Sim. posiciona, tu tem. E então, assim, o que eu entendo que muitos profissionais, eles não querem chegar no ponto de, mas eu não quero me indispor com ninguém, mas eu não quero, mas é que é assim, tu vai continuar mediano, né? Tu vai continuar ali fazendo as mesmas coisas, porque o que as pessoas buscam hoje? Elas buscam guias, elas buscam pessoas que querem transformar a Com vida delas. certeza. E na medicina hoje, a gente tem inúmeros profissionais que estão entregando isso. E assim, quando tu tem haters, tu agradeça, né? Porque, gente, é sinal que tu realmente tá posicionado. Então, eu tenho muitas alunas que, nossa, Dai, tive o primeiro hater. E aí, ó, a gente até brinca, assim, o que tu fez? Qual que, né? Sim, Porque tá acontecendo, né? é todo esse direcionamento, né? É todo esse contato. E uma das coisas também que é um diferencial meu, e por isso que eu fui buscar ter uma estrutura, a estrutura da Posiciona Med,
é para ter esse contato direto com o meu médico, com o meu profissional, né, que me buscou. Porque eu já tive em mentorias que eu mandava mensagem e a pessoa demorava 15 dias para me responder. Então, isso é um dos serviços que eu entendi. Que se a pessoa teve um BO em algum momento, ela vai precisar de um direcionamento. Talvez aquele direcionamento ele não vai resolver o problema, mas ao Sim. menos ela vai ter a clareza de que Poder tá, contar realmente. exato, Nossa, exato. isso é um diferencial tão Faz grande. muita diferença, porque eu tenho médicos que chegaram pra mim travados, assim, de não se comunicar, de não fazer story, de nem utilizar a story, sabe? Porque assim, ai, não, Dai, porque eu faço stories e aí, né, as pessoas vêm comentar, porque eu falo sobre um assunto que é polêmico e as pessoas vêm comentar, vêm falar alguma coisa e aí isso, tipo, me enfraquece ou, enfim. Só que enfraquece por quê? Porque esse profissional, ele ainda não tem a consciência do que ele tá oferecendo, que ele tá deixando, né, para os pacientes que buscam. Então, o teu atendimento, ele não é para todo mundo, né? O teu Sim. trabalho hoje, ele não é para todo mundo. Ele é para os profissionais, para os pacientes que te valorizam. E quanto mais tu se posiciona, mais pacientes alinhados com os teus valores tu vai atrair. Sim, Porque, sim. né, nós somos o cliente que a gente atrai. E Então, isso no início nós passamos também por algumas situações em que o médico, ou enfim, a pessoa da área da saúde, que nós uhum, estamos abrindo para as pessoas da área da saúde, né? sim. Psicólogos, enfim, Legal. nutricionistas, e eles vêm com aquilo que eles querem. Ah, eu Aham. quero, eu quero assim, eu quero edição, eu quero. E aí a gente, né, fala que, na verdade, o que a gente tem para oferecer Sim, é outra coisa. Então, sim. eles têm que buscar, talvez, realmente quem quer esse tipo de trabalho, de entrega Uhum. numa agência, em algo tipo pacotinho mesmo, É. porque uma estratégia Uhum. não é meia dúzia de perguntinhas, é quando tu Exato. entra no negócio da pessoa Sim, e consegue compreender tudo que está por trás para te poder fazer uma perfeito. comunicação mais assertiva, né? E Perfeito. essa questão do posicionamento que me parece ser a chave daí para Pra tudo. abrir todas as Pra portas. tudo. Eu até brinco, assim, eu acabei não falando da minha história, o porquê que eu cheguei no posicionamento, né? Sim, Mas quando eu comecei a criar conteúdos, né, na rede social, eu não tinha posicionamento. E o que que aconteceu comigo? Eu fui buscar uma agência. E aí, essa agência, ela me deu todo o direcionamento para mim fazer um lançamento, né? Então, toda uhum, a estratégia, tudo. Mas em nenhum momento eles me falaram sobre posicionamento, sobre o que que eu teria que entender, qual que era essa base, o que que era importante. Por exemplo, quando tu começa no digital, tu precisa saber o que que tu quer mostrar, o que que tu quer comunicar. Não é porque, por exemplo, sei lá, eu moro na Itália, vou passar 24 horas do dia mostrando a Itália, sabe? apesar Por quê? de a gente adorar, tá? Apesar de que, E assim, os teus stories todos, são maravilhosos. todos os meus Ela alunos falam, caminhando com um castelo atrás. Eu digo, ai meu Deus, com um story desses aí. todos os meus alunos falam assim, dai, mostra mais a Itália. Eu falo assim, seus safados, não vou mostrar. Vocês Mas têm que enfim, fazer outra coisa. desculpa, te cortei. Imagina. Então, assim, o que que acontece? Eu busquei agência e sem trabalho nenhum de posicionamento. E aí eu comecei a atrair pessoas erradas, pessoas que não iam comprar o meu produto, pessoas que não eram meus possíveis clientes, até porque o meu produto, ele não era um produto, digamos assim, com alto valor agregado, até porque eu tava começando, então eu queria me testar também, mas a grande verdade é que assim, é que eu não vendi nada. E aí eu, por feeling meu mesmo de vendedora, de trabalhar com vendas por mais de 20 anos, Nossa. eu fui atrás e eu comecei a buscar e eu entendi que o que eu estava fazendo era o processo que todo mundo usava de social selling, né? De social selling, enfim, né? De venda. E aí eu comecei a entender, eu falei assim, nossa, né? E fui buscar, então, entender o porquê que eu não estava vendendo, por que que eu não tinha vendido, porque eu estava fazendo tudo que a agência tinha me falado. Só que eu não sabia o que eu queria comunicar, eu não sabia o que eu queria vender, eu queria vender um negócio que não tinha um fim. Então eu entendi que para tudo na tua vida tu vai precisar do autoconhecimento, só que ninguém compra autoconhecimento por comprar autoconhecimento.
Sim. Ninguém vai comprar. Ninguém, né? Porque tu vai comprar Aliás, as autoconhecimento pra pessoas sofrer? Oi? correm da Né? ideia. Nem pensar. Autoajuda. Meu Deus, isso aqui é autoajuda. Nem pensar, sabe? Então é isso. Tem o preconceito também. Sim, claro. E foi aí que eu busquei, então, entrei numa mentoria de posicionamento. E aí sim. Aí meu jogo virou. Aí, quando eu comecei a entender o que eu realmente, quem eu realmente era no Instagram e o que eu queria na rede social, foi aí que as coisas começaram a acontecer. E aí, alguns profissionais começaram a me chamar, quem que tá fazendo, né, a tua rede social? É tu que tá fazendo? Tá fazendo sozinha? Não me perguntavam, tá fazendo com uma agência? Qual que é a tua agência? E aí, eu disse, não, gente, tô fazendo sozinha. Eu contratei uma mentoria pra estudar, pra entender, né, mas assim... Tô fazendo sozinha. Nossa, tu podia me dar umas orientações, tu podia, né? E aí comecei assim. E aí, quando eu entendi que buscar ajuda é o primeiro passo. Segundo, estar no ambiente onde as pessoas têm resultado, onde tu precisa quebrar crenças dentro de ti, porque pensa assim, é aquela frase que agora eu não vou lembrar de quem que é, mas o que te trouxe até aqui não vai te levar além. Entende? Por quê? Entendo. Tu precisa de guias, tu precisa de um direcionamento mais profundo, tu precisa entender qual que é o o que tá te prendendo, né? Por que tu não tá conseguindo dar esse passo a mais? Então, foi tudo isso. E aí eu comecei a entender. Então, tudo que eu comecei a faturar, eu comecei a reinvestir em mim, no meu negócio. E foi essa grande virada de chave que me fez, digamos assim, eu considero a minha história, porque assim, eu me posicionei realmente para médicos em fevereiro, né? E a gente tá em novembro. Então, assim, foi muito rápido. Óbvio, trabalhei 16 anos na indústria farmacêutica. Então, Bastante isso tempo. me deu toda essa base de saber que, por exemplo, né? Hoje, o meu trabalho dentro da Posiciona Med também, não é só posicionar o médico, mas é entender o que está fazendo com que ele não consiga hoje dar conta da rede social dele. Porque às vezes ele tem uma clínica que ele não tem uma gestão, às vezes ele tem o consultório ali, ele não tem os profissionais certos. Né? A gente sabe que existem vários pontos que fazem com que esse médico tenha sucesso e que ele consiga, por exemplo, se ele me busca para sair dos convênios e para o plano e para o particular, que ele precisa ter uma estrutura, né? Ele Claro. precisa de uma assistente, de uma secretária que esteja bem treinada para isso. Então, hoje o processo da Posiciona Med é trazer todo esse 360 para que ele consiga visualizar. Beleza, não tenho isso, então eu vou precisar buscar entender um pouquinho mais sobre isso. Ou não, eu preciso realmente buscar profissionais. Não, agora eu tô num momento de negócio que eu até brinco que os meus mentorados é como se eu entrasse de sócia no negócio deles, porque eu vou olhar onde é que tá o gargalo. Eu vou ver onde é que tá o negócio, porque assim, não é só o profissional, eu vou guiar o profissional. Mas se esse profissional quer resultado, não adianta só eu guiar ele e ele não saber o que ele precisa fazer. Então, existem muitas estratégias hoje, né, dentro do digital. Então, tem médicos que me procuram para desenvolver mentoria, tem médicos que me procuram para ter um infoproduto. Só que aí eu preciso situar também esse médico de que, assim, ele quer um infoproduto, mas o que ele vai precisar para ter um infoproduto? Porque ele não tem Nossa, noção. não tem. Ele acha que é Não, assim, ó, eles acham que é né? E faturar como eu só. passei pelo infoproduto, eu tenho essa bagagem. Não é uma coisa que, assim, que eu, né, tô dizendo porque eu vi o fulaninho lá De novo, lançando. nós entramos naquela questão, tudo que tu Tudo ensina, que eu tu ensino, eu valida. valido, né? É, Eu validei no meu processo. Porque a gente não consegue ensinar o que a gente não passou. Não adianta. Infelizmente, quando a gente quer ensinar uma pessoa a passar por um processo e a gente não passou por aquilo, que é por isso que eu reforço quando eu digo assim, eu não tenho filhos, né? sim, Então eu não sei o que tu tá passando, mas eu posso te trazer um pouco do que eu tenho de base, sabe? claro. Do que eu tô vendo hoje, na prática. Então, é muito isso. É, não é E total. Daí eu vejo assim que essa coisa. Eu gosto muito dessa questão de origem de palavras, já deu para notar, né? sim. Eu busquei a origem dessa palavra inteligência, que é Uhum. interégeres, Sim. que vem da explicação de escolher dentre. Eu acho isso tão interessante porque é aquilo que nós já estávamos comentando também nos bastidores, Sim. de tu, no meio de descobrir, no meio de tantas sugestões
do que talvez você seja quem realmente você é. Sim. Então, esse escolher dentre tudo isso é uma questão muito profunda. E a partir Sim. do momento que o médico ou qualquer pessoa de qualquer nicho descobre a sua natureza mais profunda, né, Dai? Porque Uhum. eu vejo que as tuas redes impactam tanto, primeiro porque tu ensina aquilo que tu já viveu. Uhum. E segundo, porque a base de tudo isso vem de uma natureza muito profunda, de- Sim. do jeito que é a Dai de verdade, Sim, né? que eu Que eu vejo, que eu lido nas, e que a né? gente vê que é uma coisa muito autêntica. Sim. Então, tu falar de autenticidade para alguém que quer, eu quero parecer com aquele lá que tá faturando bastante, não vai dar Sim. Não certo. vai. Não vai. Então, essa noção e realmente colocar em prática, eu vejo que dentro da Posiciona Med, enfim, do teu trabalho, tem esse direcionamento muito claro, né? De Sim. saber que tu tem que pegar uma ferramenta tal para subir a montanha assim, para ir para lá, porque senão como é que tu vai atingir esse teu Sim. objetivo? Não é uma Sim. coisa aleatória, bom, então as pessoas têm essa ideia do autoconhecimento, do Uhum. autodesenvolvimento como algo muito subjetivo Sim. e muito abstrato e muito esotérico, para não dizer outra. Sim, com certeza, E com não, e certeza. Não não. é, não é. E quanto mais, eu sempre falo, assim, que a verdadeira riqueza é a gente ser a gente mesmo, né? A verdadeira riqueza tá na pessoa ser ela mesma, né, na rede social. Mas ser ela mesma, quem ela é, né? O que ela realmente sempre acreditou que ela era. Porque é voltando lá para a primeira frase, né? O que tá dentro tá fora. Então, assim, se ela realmente é uma pessoa que ela não tem ainda aquela autoconfiança, que às vezes eu percebo que todo mundo quer gerar resultado, né? E eu Sim. sempre, no começo ali, quando eu comecei a guiar algumas profissionais, eu via que algumas tinham resultado e outras não. E eu queria muito entender, eu falava assim, gente, mas por que que tem resultado? Por que que não tem? E tá muito ligado, óbvio, né, ao movimento, à constância, a saber gerir as emoções, porque esse é outro ponto que eu falo, assim, não adianta, quando a gente não tem essa gestão das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a gente paralisa. Porque assim, ai, tá acontecendo isso na minha vida, porque nananana, tudo bem, talvez tu não esteja bem pra falar, né? Até, inclusive, eu tava ontem conversando com uma amiga, que também é bem grande, assim, no digital, e ela tava me comentando que ela tá me dando um exemplo de uma influenciadora que ela segue, que a influenciadora tava ali com depressão e comunicando na rede social. E aí eu falo assim, gente, isso é inteligência emocional, porque quando tu vê a rede social como um trabalho, tu sabe que tem pessoas que tu tá impactando ali. E óbvio, tu tem que falar a verdade, tu tem que ser de verdade, tu tem que comunicar e tu tem que falar sobre isso, mas tu não pode falar quando tu tiver com a ferida aberta, porque tu não vai conseguir lidar com isso. Então, tu vai falar do que tu superou. E talvez uma das coisas, assim, que eu mais me autorizo a falar na rede social eu falo assim, é das coisas que eu vivi e que falo assim, gente, não vai por esse caminho. Se eu tô te falando, não vai por esse caminho, tá bem, tu tenha livre, né, o livre-arbítrio pra escolher. Mas, assim, não vai por esse caminho, porque vai chegar ali na frente e tu vai parar, sabe? Então, assim, começa devagar, começa se autorizando, começa realmente entendendo quem tu é, entendendo o que que tu quer comunicar, de que forma que tu quer comunicar, de que forma tu quer ser vista. Porque a rede social, ela te abre uma gama de possibilidades de tu ser vista. Só que tu quer ser vista como, né? Então, isso é bem importante. Então, isso eu faço todo um alinhamento, né? Antes, para entender, até é como se fosse uma extração de essência, para depois sim, a pessoa ela ter o direcionamento e poder buscar outros profissionais que vão executar para Sem ela, se ela dúvida. quiser Sem executar. dúvida. Mas assim, ela vai entendendo conforme ela vai se conhecendo. Então, eu sempre falo assim: tem muitas profissionais que estão comigo hoje que têm muito tempo de rede social, Uhum. mas que ainda estão num nível que ainda, tipo, não tá conseguindo ser o que é. Porque assim, eu olho pra pessoa e falo assim: gente, o que tu tem aqui
tu tem que falar isso na rede social, tu tem que Sim, comunicar. sim. Ai, Dai, ainda não consigo. Então, assim, essa profissional, eu sei que ela precisa subir mais um degrau. Então, quanto mais ela tiver dentro do meu direcionamento, mais eu vou trazendo esses pontos para ela. Então, ela vai subindo cada vez Claro, no mais. tempo talvez que ela consiga, E ela né? consiga também, Porque né? caminhar, o outro tem que caminhar sozinho, né? Tu pode até Exato. direcionar, mas ele que Sim, vai ter não, ele que... tem que caminhar, mas é aquela questão de nível, né? De Sim, sim. conseguir, porque todos os direcionamentos eu sempre falo, gente, eu não quero que tu dependa, né? Eu quero que tu aprenda. Então, Sim. assim, quanto mais o médico estiver presente, quanto mais o médico, né, estiver nas aulas, quanto mais ele participar, quanto mais ele tirar dúvidas, quanto mais ele me chamar, eu tô com esse desafio aqui, como é que eu poderia fazer? Eu não sei como faz isso, como é que faz? Então, quanto mais ele tem toda essa procura, mais ele vai conseguindo entender. Ah, beleza, agora eu entendi. Isso aqui é Sim. assim, isso aqui é assado. Eu gostei muito que tu comentou, sabe, Dai, que a gente vai preparando aqui quando a gente faz essa conversa. E Sim. às vezes vem coisas que a gente não entende muito bem, mas por que será? Aham. E tu comentou no início sobre que a tua primeira experiência de olhar maior foi quando Uhum. tu viajou pela primeira Sim. vez, que tu disse talvez, nossa, talvez a vida não seja só aqui, só isso, e Aham. expandiu muito, Sim. né? Às vezes as pessoas perguntam o que, que é essa expansão de consciência, e eu Sim. escolhi um texto para a gente ler juntas que achei assim tão importante, que é uma Uhum. reflexão daquele astrônomo, eu não sei se como se fala, se é Carl Sagan, que é do livro Pálido Ponto Azul. Uhum. E diz assim: somos como ácaros em uma ameixa. A ameixa é este pequeno planeta que gira em torno de uma estrela insignificante, o Sol. E aquela estrela está nos arredores obscuros de uma galáxia comum, a Via Láctea, contendo outros 400 bilhões de outras estrelas. E essa galáxia é apenas uma de mais de 100 bilhões de outras galáxias compondo o universo. E este universo é um de uma quantidade enorme, próxima ao infinito de outros universos fechados. E eu queria dizer que eu fico muito maravilhada com isso, com realmente sinto, tenho um sentimento genuíno de humildade, de saber do nosso tamanho, que eu acho que é Uhum. importante isso, já que todos nós temos o nosso ego e Sim. temos que trabalhar com ele, né? Sim. E ao mesmo tempo eu trago esse macro no micro e eu sinto essa magia acontecer no micro também, Uhum. que é a magia de mesmo quando tu tá com o coração fechado, a mente fechada e não tu abre uma fresta de possibilidade, aquele raio de luz entra de um jeito na tua janela que pegou aquela flor e que a magia tá tão em tudo. E eu acho que esse nosso encontro é um pouco mágico, porque nós não nos conhecíamos de longa data Sim. e eu descobri o teu trabalho. Então, nessas infinitas possibilidades, a magia desse encontro, dessa conversa sincera. E eu sempre escolho também uma frase uma música no final para os nossos Uhum. convidados. Uhum. E hoje eu escolhi essa frase que eu acho que te representa tanto, que diz assim: o mundo é apenas o cenário, a vida são os encontros. Que é muito do que tu vive, né, Dai? Porque tu tem o mundo como cenário. Ora tu tá aqui, ora tu tá na Itália, ora, né, não sei o quê, na Grécia e tudo, Sim. mas os encontros que são a vida realmente, e a gente Sim. precisa muito do outro, né? Com certeza. E o trabalho, aí veio essa música também, que é Amor de Índia, não sei se tu Uhum. conhece essa música. Ela é uma poesia, Aham. praticamente. E um Sim. dos trechos que eu gosto muito, que ele diz que o trabalho é sagrado
e que quando isso realmente move montanhas, né? Uhum. E eu acho que esse sagrado é um pouco do que tu encontrou dentro do teu trabalho. Sim. Essa versão dessa música eu trouxe de um encontro bem importante para mim, por isso que ele Uhum. traz essa energia. E eu achei que combinava contigo também, Dai, que Sim. é uma ONG que eu participo, que é a Fraternidade Sem Fronteiras. E Aham. eu gosto de falar muito sobre eles, porque fazem um trabalho Legal. brilhante e nas regiões mais inóspitas que ninguém vai, onde Sim. tem em todo o mundo, né? Uhum. Então, eles convidaram esse cantor que ele participou do eh, hum, aquele como é que é? Não, tem o Brother e tem o The Voice, acho The que é. The Voice. Voice. Me faltou. E ele participou, foi um dos finalistas do The Voice, e ele realmente ele é uma pessoa que tem um encantamento. Então, Sim. escutar essa música e a gente pode continuar depois falando e te Com agradecer muito, certeza. Dai, pela presença.